livro de Esdras, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos em Equibatana, a fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, só lembrando, esse rei Dario teve que vasculhar lá nos documentos dele, porque os adversários do povo de Deus acusaram os judeus que estavam construindo ou reconstruindo o templo, desobedecendo a lei. E os judeus estavam, em primeiro lugar, sobre as ordens de Deus, mas também estavam sobre as ordens do imperador anterior, de Círio. E aí o Dario mandou procurar os documentos lá nos arquivos. Versículo 3. O rei Ciro, ele achou que estava escrito. O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser? Coragem, meu irmão, ela deve ser? Para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 27 metros, a sua largura de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo palácio real. Além disso, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. E agora, você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsequitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com esses anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus, também trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isso para oferecerem sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho, que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Dando de novo um pouco de contexto, quando Dario leu que o imperador anterior a ele havia decretado a respeito da casa de Jerusalém, ele não apenas ratificou, ou seja, manteve a ordem anterior que tenha sido dada, como também ordenou para que aqueles fofoqueiros, intrigueiros, os opositores, pagassem do próprio bolso o tributo que eles recebiam, eles dessem aos sacerdotes para que a casa de Deus fosse reconstruída. Deu uma segunda ordem, que eles não chegassem nem perto de lá, para não atrapalhar a obra. Deu uma terceira ordem, que o que fosse feito rápido, tivesse diligência. Vamos avançar. Versículo 13. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus
iam construindo, e o que mais? Iam construindo e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruir o templo, terminaram segundo a ordem de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro de Dario e de Atarxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção desse templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação dessa casa. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham o que, meus irmãos? E todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa juntamente com todos que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pelo teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário através de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado a Deus, porque de fato era para ser eu, era para ser cada um dos meus irmãos, mas o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, o nosso castigo, e nos trouxe tão grande salvação. Por isso nós te somos gratos por esse ano que se inicia, pelos sonhos, pelos planos, pelos projetos espirituais desta casa de oração, pelo desejo de avançar no campo missionário, pelo desejo de avançar na ação social, pelo desejo de avançar no culto, na adoração, na celebração ao teu nome. Ó Deus, apresentamos esse ano diante de ti e pedimos a ti que o Senhor prospere o teu evangelho em nós. Fala conosco através dessa tua palavra, fala conosco através dessa história, desta atitude desses servos, para que, ó Deus, possamos crescer, progredir e avançar na pregação do evangelho. Assim nós oramos, gratos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém? A obra tinha sido parada, eles estavam acuados, os governadores estrangeiros que estavam da além do Eufrates, ou seja, que estavam no entorno da região de Jerusalém, vieram com seus soldados, vieram com o seu povo e intimidaram o povo de Deus. O povo de Deus ficou acovardado e parou a obra. E eles perguntaram: olha, vocês estão fazendo isso para se rebelar contra o rei, nós vamos denunciar. Quando eles denunciaram, o rei fez um levantamento e descobriu que, na verdade, não era uma rebelião, mas era uma ordenança, porque o imperador anterior tinha dado um decreto autorizando os judeus a reconstruir aquele templo. Nós vimos nos capítulos anteriores que antes de ter essa ação do adversário, dos opositores, a obra já estava parada por relaxo, por preguiça e por não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nunca foi a oposição, nunca foi o inimigo. Nenhum adversário tem poder contra a obra de Deus. Você crê nisso? A promessa de Deus que as portas do inferno jamais, nunca foi. Havia uma necessidade do povo, e nós falamos muito sobre isso, de tomar posse da palavra de Deus, de resgatar
e a gente utilizou muito o termo de reconstrução, de reconstruir a vida espiritual, de reconstruir o próprio altar de adoração, de reconstruir a importância do culto, de reconstruir a vida pessoal, a vida familiar, os casamentos. A grande verdade é que o povo tinha ido para o cativeiro por causa desses pecados e voltou do cativeiro, ou seja, depois do castigo, sem correção. Deus castigou, Deus disciplinou, o povo voltou igualzinho. No capítulo 6, que nós acabamos de ler aí como um todo, nós vimos que Deus revelou de maneira profunda a sua vontade, a despeito de mim e de você, a despeito deste povo, a obra de Deus avança, a obra de Deus não para. E nós vimos que precisamos reconstruir a nossa identidade, saber de fato quem nós somos, diante de Deus, diante do inimigo, diante da sociedade. Saber quem Deus é, para nós, para o mundo, para a sociedade. Lembrar que Deus é aquele que nos escolheu, que nos sustenta, que nos chama, e além de tudo vai à nossa frente. O decreto já havia sido dado, a bênção de Deus já estava ordenada. Por que o povo não tinha retomado a obra? Querido, nós precisamos encerrar esse capítulo e entender que precisamos avançar nas coisas do Senhor. O que Deus tem para nós já está prometido, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ninguém pode deter a mão e o agir do Senhor. O irmão Carlos Pires sempre dizia, né? Agindo Deus, quem impedirá? E é fato. Se já existe um agir de Deus, se já existe uma palavra de Deus, se já existe uma determinação de Deus para as nossas vidas, por que temos recuado? Por que estacionamos? E eu vou citar de novo, nós sabemos o que Deus tem para as nossas vidas quando pensamos em casamento, sim ou não? Por que paramos? Nós sabemos o que Deus tem para as nossas vidas no que diz respeito às nossas finanças, sim ou não? Por que paramos? Nós sabemos o que Deus tem a respeito das nossas vidas no que diz respeito ao nosso chamado, aos nossos dons, ao nosso ministério, ao Evangelho. Por que paramos? Por que não avançamos? Por que estacionamos? Precisamos da confirmação. O povo aqui precisou de uma confirmação de Dario, lá na Síria distante, de algo que Deus já tinha falado. Nós estamos precisando da confirmação de alguém. Tem uns irmãos que têm um costume, né, de uma determinada igreja, eles usam sempre essa frase assim, né? Você fala de alguma coisa, olha, se Deus preparar. Se Deus preparar o quê, irmão? Já está preparado. Lá na cruz, Jesus declara, está consumado. Tem mais nada a preparar. O caminho já foi aberto, a ordenança já foi dada, o Espírito já foi derramado. O que estamos esperando para sermos aquilo que Deus nos chamou a sermos? Nós somos chamados para brilhar o Evangelho de Cristo Jesus. E o caminho já está pronto, já está preparado. E nós precisamos avançar, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Passa mais um aí, por gentileza. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Esdras, no versículo 14 do capítulo 6 que nós lemos, diz assim: os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando. Amém? Eles iam construindo e prosperando. Por quê? O texto diz no versículo 14, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, o nosso avanço e o nosso progresso está determinado pela palavra de Deus, se a obedecermos, se cremos e se praticá-las em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Nós precisamos avançar, mas avançar em obediência. Já está escrito. Jovem, adolescente, os irmãos adultos que estudam, estão nas universidades, nos cursinhos. O que você tem que ser lá na escola? O que você tem que ser lá na universidade? O que você tem que ser lá no cursinho? Está em dúvida por quê? Já está escrito. Seja sal, seja luz,
brilhe em nome de Jesus. O que você tem que fazer em casa, na qualidade de filho, na qualidade de irmão, na qualidade de pai, na qualidade de mãe? Você está em dúvida por quê? Já está escrito, já foi revelado. Filhos, honrem seus pais e suas mães. Pais, sejam cuidadosos, ensine os meninos, as meninas, as crianças no caminho em que eles devam andar. Cuidem, orem, abençoem, falem na casa de vocês, mutuamente, falando em salmos, hinos, cânticos espirituais. Andem em alegria, andem em novidade de vida. Querido, o problema não é com aquilo que não foi revelado, mas o problema é com aquilo que já sabemos e não fazemos e não obedecemos. Em dado momento, o povo de Deus já tinha visto 10 grandes milagres, as 10 pragas do Egito. E querido, as pragas do Egito foram coisas espetaculares. O rio Nilo, a fonte de vida da agricultura, da pecuária do Egito, se transformar em sangue. Você vê a doença chegando, praga de rãs, praga de piolho, praga de coceira, de úlceras, saraiva que caía do céu, a negritude, a escuridão plena. E detalhe, acontecia isso desse lado no Egito e não acontecia desse lado, no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus. A 10ª praga, a morte dos primogênitos dos povos. E Deus guardando os primogênitos da casa dele, aqueles que estavam debaixo do sangue. Você consegue imaginar alguma coisa maior do que isso, visível, tangível, tocado? Não havia dúvida, era Deus agindo de uma maneira absurdamente inquestionável. Aí quando chega diante do Mar Vermelho, o pessoal trava, olha um para a cara do outro, e agora? O que a gente faz? Para onde que nós vamos? Mas o Deus que fez grandes milagres continua sendo o mesmo, hoje, ontem e o será para todo sempre. Por que você para diante da primeira dificuldade? Por que você para diante da primeira dúvida? Por que você para diante do primeiro obstáculo? Aí o povo começa a chorar, o povo começa a clamar. Deus aceita o teu choro, amém? Amém? Deus ouve o teu clamor, amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que não precisamos nem chorar e nem clamar. E Deus olha para Moisés, e Deus olha para o povo, e Deus diz assim, gente, para, não é hora de orar, é hora de avançar. Eu já determinei a bênção, eu já dei o endereço da terra prometida, eu estou com vocês, eu já provei o meu poder. Para de choramingar e avance em nome de Jesus. Você crê nisso? Querido, está na hora da gente avançar. Está na hora da gente avançar. O Senhor disse a Moisés, por que estão clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Querido, assim como aquela geração estacionou, porque não ouvia a palavra de Deus, e só voltou a progredir. Versículo 14 que nós lemos. Os anciãos dos judeus iam construindo e progredindo em virtude do que profetizaram os profetas. A sua vida está parada e só vai voltar a progredir quando você voltar a ser obediente à palavra de Deus. Para de ser teimoso. Eles perderam um tempo terrível. Perderam um tempo terrível. Entre a libertação, o edito de Ciro, 1539, e a reinauguração do templo, mais ou menos em 516, a gente está falando em algo em torno de 23 anos, para que esse templo fosse reconstruído. Já tinha autorização de Deus, que é a que vale. Já tinha autorização dos homens, já tinha madeira, já tinha pedras preciosas, tinha todos os recursos e não avançavam. Sabe por quê? Porque não eram obedientes à palavra de Deus. No livro de Ageu, que a gente já citou em outro momento, e a gente vai voltar a citar adiante, Deus diz assim, olha, o bolso de vocês está furado. Fui eu que furei.
Vocês trabalham e não basta para se sustentar. Fui eu que fiz isso. Vocês compram roupa e não se aquecem. Vocês se alimentam e não se saciam. Sabe por quê? Porque vocês não obedecem à minha palavra. E aí, querido, não adianta ir para o monte orar. Não adianta fazer campanha dos 7, dos 14, 21, 28, 49, 70 semanas. Não adianta falar em língua estranha. Não adianta ir atrás de profecia se você não obedece à palavra de Deus. Você está perdendo o seu tempo. A obra parou durante muitos anos. Nunca foram os adversários. Nunca foram os adversários. Nunca foi o mundo. Nunca foi o inimigo. Sempre fui eu. Sempre foi você, com a nossa atitude, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa infidelidade para com as coisas de Deus, enfim, a nossa desobediência. Querido, nós precisamos avançar no Evangelho, sim ou não? Me ajudem? Precisamos ou não? Já recebeu poder para avançar? Já recebeu? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebemos poder? Já recebemos ordenança? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Já recebemos promessa? Sim ou não? Estarei convosco todos os dias. Queridos, o que falta para a gente avançar? O que nos falta às vezes é obediência. O que nos falta tantas vezes é coragem. Por isso que passamos tantas vezes por angústia, por escassez, por perseguição. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Às vezes eu falo em tom de brincadeira, mas é muito sério. Por que o culto de ceia é o culto mais lotado dessa igreja? Quando deveria ser o culto mais vazio, se de fato nós entendêssemos a profundidade da ceia do Senhor. As pessoas acham que tomar ceia é algo mágico. E Paulo diz assim, olha, eu não elogio vocês, eu não louvo vocês, porque quando vocês veem a celebração da ceia do Senhor, não é para o bem que vocês se ajuntam. Porque a mesquinharia, a glutonaria, a bebedeira, a intriga, a fofoca no meio da igreja. E ele diz assim, por isso muitos estão doentes e não poucos morreram. Querido, nós deveríamos pensar mais a respeito do que nós temos feito com a palavra de Deus. O texto diz que depois de um tempo, eles avançaram em virtude do que foi profetizado. Nós só avançaremos se nós estivermos andando segundo e concernente à palavra de Deus. Precisamos avançar em obediência, precisamos avançar em alegria. Passa mais um, versículo 16, lá de Esdras 6. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria. Nós precisamos voltar a nos alegrar na presença do Senhor. Podemos ler o que está escrito no Salmo de número 4? Diz aí, irmão. Está horrível, para, vamos de novo. Está ruim demais. 1, 2, 3. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Mais alegria do que um casamento pode dar, mais alegria do que o nascimento de um filho, mais alegria do que a conquista de um diploma, mais alegria do que a compra de uma casa própria, mais alegria do que sucesso ou promoção no emprego, mais alegria do que a realização da viagem dos sonhos. Cristo é o motivo da nossa alegria. E a gente precisa resgatar essa alegria, essa firmeza, essa autossuficiência. Existe uma alegria que é incomparável, uma alegria que é inigualável, uma alegria que é inesgotável. É a alegria daqueles que já conhecem Cristo Jesus, o Senhor. Paulo vai dizer, aprendi a viver contente, eu estou satisfeito, eu sei ter muito,
eu sei não ter nada, eu sei estar bem vestido, eu sei estar mal vestido, eu sei ter uma mesa farta, eu sei ter uma mesa com escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Há uma alegria indizível. Você já sentiu essa alegria, querido? É um negócio diferente. É um negócio diferente. Quem lembra aí do dia da sua conversão, da sua salvação? Um dia diferente. Um dia que Deus tocou, que Deus falou, foi algo arrebatador. Tem gente que sorriu, tem gente que chorou, tem gente que rodou, tem gente que caiu no chão, teve de tudo. Naquele dia, foi um dia inigualável. Um dia em que Cristo Jesus passou a habitar nas nossas vidas. Queridos, os judeus foram levados para o exílio, e principalmente Jeremias, mas Isaías e outros profetas também profetizaram, e disseram assim: não é o muro, não é a construção, não é o templo, não é essa terra de herança que vocês receberam. Aonde está, querido? Onde nós estamos fiados, onde nós estamos confiados, onde nós estamos alicerçados, o que de fato nos dá alegria, se não for a pessoa de Cristo Jesus, mais nada neste mundo serve. E gente que vem para a igreja atrás de bênção, e gente que dá dízimo na igreja atrás de cura, atrás de prosperidade, e gente correndo atrás disso, e gente correndo atrás daquilo. Se Cristo é presente, nós já temos tudo. Já contei essa historinha, eu vou repetir porque tem alguns irmãos que não conhecem. Conta-se uma história que um homem muito rico, possuidor, colecionador de muitas artes, morreu e deixou o seu atestado, deixou, como chama? Aquilo que se deixa? Testamento para ser divulgado. E no seu testamento havia uma orientação. Quando ele morreu, muitas pessoas ficaram interessadas. A casa dele era repleta de obras de artes, pinturas, quadros, esculturas. Ele era um grande colecionador e não tinha herdeiros. O leiloeiro recebeu o seu testamento e convocou um grande leilão público para que as pessoas fossem adquirir as obras. Talvez tivesse quadros de Picasso, talvez tivesse esculturas de Michelangelo, talvez tivesse artes que muitas pessoas estavam ali desejosas. Veio gente de toda parte do mundo, amantes da arte e da cultura, com seus recursos para comprar aquelas obras. Quando eles entraram e viram tudo exposto, mais uma vez, quadros, esculturas, pinturas, joias, relíquias tais. E naquele momento, o leiloeiro assume a sua posição e o leilão começa a apresentar as regras do leilão. E para a surpresa de todos, a primeira obra a ser leiloada era um desenho de criança, do filho daquele homem rico que havia morrido quando ainda era pequeno. E ele guardava aquele desenho com muito amor, muito carinho, e dava um destaque para aquela obra de criança. Mas não era uma obra de interesse dos ricos, dos poderosos, dos amantes da cultura e da arte. E o leiloeiro falou da regra: eu preciso começar com essa obra. E as pessoas começaram a reclamar: não, nós não queremos isso. Nós queremos Michelangelo, queremos Da Vinci, queremos Picasso, nós queremos Van Gogh, nós queremos as grandes obras. E o leiloeiro disse: eu não posso, eu tenho que começar com esta obra. E colocou a apresentação e pediu que alguém desse uma oferta. E ninguém se manifestava. Um mordomo, um servente da casa que conhecia muito bem o pai, o amor que o pai tinha pelo filho, e que tinha conhecido o filho na época de criança, meio envergonhado, intimidado com todas aquelas pessoas ricas e poderosas naquela sala de leilão, ousou levantar a mão e disse assim: olha, eu gostaria muito de levar esse quadro, de ter a recordação dessa família, mas eu não tenho mais
do que uma nota aqui de R$2. O leiloeiro aceitou, R$2, dou-lhe uma. Acabem logo com isso, diziam os compradores, vamos, parem com essa besteira, parem com essa idiotice, R$2, lhe dou duas. E a multidão, acabem logo, acelere isso. E o leiloeiro bateu e disse, vendido por R$2 ao mordomo, fechou a sua prancheta, o seu livro e disse, está encerrado o leilão. Houve uma comoção geral, ninguém entendeu nada, e houve grande revolta. Como assim encerrado? Nós queremos as outras obras, as esculturas, os quadros. E o leiloeiro disse, havia uma regra no testamento do dono da herança, do dono da riqueza. E nessa regra ele dizia que quem comprasse a obra do filho levaria tudo. Porque de fato, quem tem um filho, tem tudo. Querido, por que você anda correndo atrás de coisas? Por que a tua alegria não é plena? Paulo vai dizer preso, lembrando, Paulo estava preso. Paulo vai dizer aos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria precisa ser sem medida. A nossa alegria precisa ser no Senhor Jesus. Precisamos resgatar a alegria de sermos um povo santo. Precisamos resgatar a alegria de sermos um povo exclusivo. Não pode ser um peso, tem que ser uma alegria, um privilégio de sermos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, embaixadores do reino de Cristo, ovelhas do rebanho do Senhor, membros do corpo de Cristo. Você não pode andar de cabisbaixo, você tem que estar alegre. Você é filho, você é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo Jesus, e quem tem o filho, tem tudo. O povo se perdeu, querido, porque a alegria deles estava na herança, na divisão das terras, a confiança deles estava nos muros de Jerusalém, a fé deles estava no templo de Salomão. E tem um momento da vida que essas coisas todas vêm abaixo e nada fica. Quem tem o filho, tem tudo. Quem não tem o filho, quando essas coisas caem, não tem nada. Vez por outra o emprego cai, a saúde fica pelo meio do caminho, os amigos nos abandonam, acontece de tudo. Quem tem o filho, tem tudo. Precisamos avançar em alegria. Uma vez que os sacerdotes, é importante a ordem, uma vez que os sacerdotes e os levitas resgataram a profecia, ou seja, obedeceram a palavra de Deus, o povo se alegrou na festa. Você entendeu a diferença? Uma coisa vem primeiro, outra coisa vem depois. Passa mais uma. Precisamos avançar em organização. Versículo 18 diz, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos, os levitas nas suas divisões, para o serviço. As coisas precisam estar estabelecidas, as coisas precisam estar no lugar, as coisas precisam acontecer com ordem e decência. Durante muito tempo, inclusive nas igrejas batistas, o pessoal entendia que ordem e decência era silêncio. Então nas igrejas tem que ter ordem, aí aquele silêncio. Precisa ter decência, todo mundo vestido com cores escuras, as bíblias grandes de capa preta, não pode ter fala, não pode ter movimento, não pode ter alegria, não pode ter cores. Isso na igreja, querido, isso é velório, isso é outra coisa. Lugar de silêncio, que não pode ter movimento, que falta alegria, é velório, não é igreja. Ordem e decência pode ter com alegria, sim ou não? E deve, né? Deve, uma coisa não deve excluir a outra. Precisamos ser alegres, precisamos ser festivos, precisamos ter palmas, danças, precisamos glorificar a Deus audivelmente. Eu já falei várias vezes de púlpito aqui, eu fico revoltado. Eu gosto de futebol, vez por outra vou no estádio, eu fico revoltado de ver um estádio de futebol, as pessoas com mais alegria por causa de um gol, do que os crentes na igreja louvando o Senhor. É uma coisa que me irrita profundamente.
povo pula, canta, abraça quem nunca viu na vida. Eu via no passado meus irmãos São Paulinos, fazia 12 anos que não comemorava nada, e o São Paulo ganhou, os caras uma alegria só. Como pode, irmão? E quando a gente vai cultuar a Deus, fica com cara de borocochô. A gente precisa ter alegria, mas precisa ser feita com ordem e com decência. Deus estabelece o sol para presidir o dia. E apesar do sol ser maior, muitas vezes maior, e ser mais forte, poderoso em energia, o sol não invade o espaço da lua, que preside a noite. Quando a gente fala de ordem e decência na igreja, estamos falando de papéis, de responsabilidades, estamos falando de um corpo bem ajustado, de que cada um de nós sabe o seu papel e o cumpre, cada um de nós é suporte para que o irmão cumpra o papel dele, todos nós trabalhando em prol da pregação do Evangelho, todos nós trabalhando em prol de missões, todos nós trabalhando em prol da adoração, todos nós trabalhando em prol do aconselhamento, mas não interferindo, não questionando, não sendo maledicentes, não falando mal, não usurpando o espaço, o direito e o dever dos outros. É interessante a relação de Esdras com Neemias, e nós estamos avançando, mais uns mesezinhos aí a gente chega em Neemias. Neemias foi um grande governador, Neemias foi um herói da fé, que restabeleceu, reconstruiu os muros, reorganizou a cidade, o estado, a nação. Mas quando Esdras pega o texto bíblico para ler, sabe o que Neemias faz? O grande governador, o homem que tinha autoridade, que tinha insígnia, que tinha patente, sabe o que Neemias faz? Neemias se senta e ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus precisa ter a primazia nas nossas vidas. Não é o que eu faço no mundo, o carro que eu tenho, quanto que eu tenho na conta bancária. Nós precisamos entender e avançar em organização, em disciplina dentro da casa de Deus. Para terminar, passa mais um aí. Nós precisamos avançar em coragem, meus irmãos, estamos acabando. Nós precisamos avançar em santidade, versículo 20, lá do texto do capítulo 6. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificados, e todos, sem exceção, estavam limpos. Vamos ler esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 2, 3? O que diz? Demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Querido, não basta estar dentro das regras, não basta. Lembremos que essa turma, no passado, antes da deportação, antes da destruição, os caras cumpriam todas as regrinhas que Deus mandava. Lá em Malaquias, o Senhor diz que não suportava o culto. Tipo assim, tem alguém que pode fechar a porta? Eu não aguento os cânticos. Até mantinha-se o incenso aceso, até mantinha a troca do pão da proposição, a coisa do rito, até se mantinha a ritualidade. Mas Isaías 29:13 diz assim: esse povo vem a mim como de costume, como repetida ou maquinalmente aprenderam. Os seus lábios falam de mim e me confessam, mas o seu coração está longe. Não basta estar dentro da lei dos homens, não basta cumprir o rito, os mandamentos de Deus. É necessário fazer a coisa certa, com intento certo, do jeito certo e pelo motivo certo, que sempre é a glória de Deus. Os levitas se santificaram e o povo, sem exceção, estava limpo. A grande crítica de Jesus aos fariseus não era pelo que os fariseus faziam. Em dado momento Jesus diz, Mateus 23, ouçam o que os fariseus falam. Porque eles falavam certo, mas o problema do fariseu era o seu coração.
Por isso que a palavra fariseu se transformou em significado de hipocrisia, de duas caras. Fala uma coisa, mas faz, mas sente outra. Não adianta, querido, estar na igreja todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, para aqueles que vêm, porque também tem gente que nem vem, se o coração não muda. Não adianta. O autor de Hebreus vai dizer assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. É gente que não busca a santificação. O texto mais uma vez diz assim: todos sem exceção estavam limpos para a celebração da Páscoa. Às vezes conversando com alguns irmãos, inclusive nessa igreja, a gente fica com a impressão que os irmãos acham que determinados compromissos, que determinadas posturas, que determinadas atitudes, determinados caráteres, precisam estar exclusivamente, por exemplo, na vida do pastor. Não, o pastor tem que ser assim. O líder do louvor tem que ser assim. Ah, a ministra da educação tem que ser assim. Ah, o missionário tem que ser assim. Não, querido. Você também precisa ter o mesmo compromisso de santidade, tal qual qualquer servo de Deus que esteja separado para uma obra específica. Tem coisa que não é coisa para pastor, é coisa para crente. Falar a verdade não é coisa de pastor, é coisa de crente. Ter vida correta diante do mundo não é coisa para pastor, é coisa para crente. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas não é coisa para pastor, é coisa para crente. Ser sim, sim ou não, não é coisa para pastor, é coisa para crente. Ter compromisso com o culto, você que está começando o ano, colocando à disposição, eu quero estar presente, isso não é coisa para pastor, isso é coisa para crente, isso é coisa para gente que nasceu de novo. Não existe autoridade espiritual em meio à fofoca, à preguiça, à maledicência, à discriminação, à infidelidade, nos dízimos, nas ofertas, no namoro, no casamento, nas amizades, nos contratos. Não existe autoridade espiritual no meio do relaxo, no compromisso, nos compromissos estabelecidos, inclusive na igreja. Não existe autoridade espiritual no meio da palavra rude, da grosseria, das brigas, das contendas, da falta de domínio próprio. Não existe autoridade espiritual no meio da desobediência e rebelião aos pais, ao pastor, à palavra de Deus. Não existe, querido. Isso é coisa de gentil. Isso é coisa de incrédulo. Isso é coisa de gente que não está separado. E o texto no versículo 20 diz que todos, sem exceção, estavam limpos, porque haviam, versículo 21, se separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Nós precisamos avançar. Qual que é a sequência mesmo? Precisamos avançar primeiro em obediência. Precisamos avançar em segundo, na alegria. Precisamos avançar em organização. E precisamos avançar em santidade. E está na hora da gente mudar. Eu acho que é uma das coisas mais horríveis na vida de um crente, é ele ouvir um tipo de frase assim: poxa, mas você não muda, hein? Coisa terrível, né? A esposa falar isso para o marido falar isso para a esposa, os pais falarem isso para os filhos: nossa, você não muda, hein? De novo isso. Pô, mas você não tem jeito. Na vida de um crente. Está na hora, querido,